antes de qualquer estrela ser acesa no céu, antes de a terra tomar forma sobre as águas, antes de o tempo se tornar tempo, havia uma palavra, não uma palavra comum, não um som que se dissolve no ar após ser pronunciado, uma palavra viva, pessoal, eterna. O apóstolo João, ao escrever o evangelho que carrega seu nome, não começou com um nascimento, não começou com uma genealogia. Ele começou com a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1. 3 afirmações em uma única frase, cada uma mais densa que a anterior. A primeira afirmação, no princípio era o Verbo, já desfaz qualquer ideia de que Jesus começou a existir em Belém. O verbo grego usado por João nesse versículo é em, que indica uma existência contínua, sem ponto de origem. Não o verbo tornou-se, não o verbo apareceu. Era, simplesmente era. Quando o princípio começou, o verbo já estava lá. Isso significa que o verbo não pertence ao princípio. O verbo antecede o próprio conceito de começo. É como tentar imaginar o que havia antes do primeiro segundo do universo e perceber que a mente humana não alcança esse lugar. Ali, nesse espaço que a razão não consegue mapear, o verbo já existia. A segunda e terceira afirmações de João revelam algo ainda mais profundo. O verbo estava com Deus, o que indica distinção, presença, relação. E ao mesmo tempo, o verbo era Deus, o que indica identidade, natureza, essência. Não são afirmações contraditórias. São duas faces de uma realidade que vai além da lógica humana. João não estava tentando resolver um problema filosófico. Ele estava descrevendo algo que havia testemunhado de perto. Um homem que curava cegos, que acalmava tempestades, que chorou diante de um túmulo e que, ao mesmo tempo, carregava em si a plenitude do eterno. O Verbo não foi criado para cumprir um papel. O Verbo é quem deu origem a todos os papéis, a todos os mundos, a tudo que existe. Há nomes na Bíblia que carregam peso. Nomes que, quando pronunciados, mudam o rumo de uma conversa, de uma vida, de uma nação. Mas existe um nome que se destaca de todos os outros, não por seu som, mas pelo que ele revela sobre aquele que o possui. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, registrado no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14, Moisés fez uma pergunta legítima. Se o povo perguntar quem o enviou, o que ele deveria responder? A resposta que veio não foi um título, não foi uma descrição, foi uma declaração de existência pura. Eu sou o que sou. Dize aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Esse nome, em hebraico, Ehyeh Asher Ehyeh, não descreve o que Deus faz, não descreve onde ele está, não fala de seus atributos. Ele fala de sua existência absoluta e independente. Deus não existe porque alguém o criou. Deus não existe porque algo o sustenta. Ele existe porque existir é sua própria natureza. Tudo que existe, existe porque ele quis. Tudo que permanece, permanece porque ele sustenta. Esse nome era tão sagrado para o povo judeu que, ao longo dos séculos, os escribas desenvolveram toda uma tradição de reverência ao redor dele, chegando ao ponto de não pronunciá-lo em voz alta. Ele não era um nome que se usava levemente. Era o nome que definia a origem de toda a realidade. E então chegamos ao Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. E algo acontece que sacudiu os que estavam ouvindo naquele dia. Jesus estava em meio a uma discussão acalorada com os fariseus sobre sua identidade e sua relação com Abraão. Eles questionaram com ironia se ele havia visto Abraão, já que ainda não tinha 50 anos. A resposta de Jesus não foi uma explicação, foi uma declaração. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. As mesmas palavras da sarça ardente, o mesmo nome.
Os fariseus entenderam imediatamente o que aquilo significava, tanto que pegaram pedras para apedrejá-lo, conforme registrado no versículo 59 daquele mesmo capítulo. Eles não reagiram porque Jesus havia dito algo confuso. Eles reagiram porque entenderam perfeitamente. Existem momentos no Evangelho de João onde as palavras de Jesus não precisam de comentário. Elas simplesmente caem sobre o leitor com um peso que exige pausa. O capítulo 18 traz um desses momentos, e ele é frequentemente lido de passagem, sem que sua magnitude seja absorvida. Era noite. Judas havia guiado uma multidão armada ao jardim do Getsêmani. Soldados romanos, oficiais dos principais sacerdotes e fariseus chegaram com lanternas, tochas e armas. Uma força intimidadora preparada para prender um homem. Jesus, sabendo de tudo o que estava por vir, avançou em direção a eles. Avançou, não recuou, não fugiu, não se escondeu atrás dos discípulos. Ele fez uma pergunta simples: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus Nazareno. E então Jesus disse duas palavras em grego: ego eimi, eu sou. O texto registra no versículo 6 do capítulo 18 de João que, ao ouvir isso, todos recuaram e caíram por terra. Não um ou dois, todos. Soldados romanos treinados, homens que carregavam armas, que não tinham razão nenhuma para temer um galileu, todos caíram. O texto não explica por quê. Não precisa. Aquelas duas palavras carregavam um peso que o corpo físico não conseguiu suportar de pé. Não era hipérbole literária. Era a presença do Eu Sou encontrando criaturas que foram feitas por ele. O que torna esse momento ainda mais revelador é o contraste que ele cria com o que vem logo depois. Jesus, que havia acabado de derrubar uma guarda com suas palavras, se entregou voluntariamente. Ele poderia ter ido embora. Poderia ter pedido 12 legiões de anjos, conforme ele mesmo afirmou em Mateus, capítulo 26, versículo 53. Mas se entregou, não por fraqueza, não por derrota, por escolha. A entrega ao sofrimento foi um ato de soberania, não de submissão forçada. O Eu Sou não foi capturado naquela noite. O Eu Sou decidiu ir. Na noite em que seria entregue, Jesus fez uma oração. Não uma oração de desespero, não um clamor de alguém que está perdendo o controle da situação. Foi uma oração de quem sabe exatamente quem é, de onde veio e para onde vai. No capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 5, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa frase, pronunciada em voz alta diante dos discípulos, não era uma petição de algo novo. Era a reivindicação de algo que já havia pertencido a ele antes de qualquer coisa ter sido criada. A palavra glória, no contexto hebraico e grego das Escrituras, não se refere apenas a brilho ou esplendor visual. Ela carrega a ideia de peso, de substância, de presença que se impõe. A glória de Deus, no Antigo Testamento, era tão real que quando ela desceu sobre o tabernáculo no deserto, registrado no livro do Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35, Moisés não conseguiu entrar. Não era uma metáfora poética. Era uma realidade que afetava o espaço físico, que transformava o ambiente ao redor. E Jesus afirmou ter compartilhado essa glória com o Pai antes da fundação do mundo. Não como observador, não como criatura próxima o suficiente para contemplar, mas como participante, como possuidor, como quem tem direito sobre ela. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versículos 6 e 7, usa uma expressão que lança ainda mais luz sobre essa glória preexistente. Ele diz que Jesus, existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a ser retido com força, mas se esvaziou, tomando a forma de servo. A palavra grega, traduzida como esvaziou,
é ekenosen, de onde vem o termo teológico kenose. Não significa que Jesus deixou de ser Deus ao se encarnar. Significa que ele voluntariamente suspendeu o exercício pleno de seus atributos divinos durante sua vida terrena. A glória que havia sido sua antes do mundo foi velada pela carne, pelo suor, pelo cansaço, pela fome. Mas ela não desapareceu. No Monte da Transfiguração, registrado em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 2, ela vazou por um momento, e os discípulos não souberam o que fazer diante dela. Séculos antes de Belém, vozes foram levantadas. Homens que não se conheciam, vivendo em épocas completamente diferentes, escrevendo em contextos históricos distintos, apontaram na mesma direção. Não apontaram para um evento futuro qualquer. Apontaram para uma pessoa. E o mais impressionante não é apenas que as profecias foram cumpridas, é que algumas delas descrevem aquele que viria como alguém que já existia muito antes de vir. O profeta Miqueias, escrevendo no século VIII a.C., anunciou em seu capítulo 5, versículo 2, que de Belém sairia aquele que seria governante em Israel, e então acrescentou algo que rompe qualquer moldura temporal, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não desde Abraão, não desde a criação, desde a eternidade. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, foi ainda mais direto ao descrever a criança que nasceria. Ele acumulou títulos sobre esse ser: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O título Pai da eternidade, em hebraico aviad, literalmente carrega a ideia de Pai do tempo eterno, aquele que é a origem e o sustentador de toda a eternidade. Não é um título que se atribui a alguém que surgiu dentro da história. É um título que pertence a quem está acima da história, a quem a história pertence. Isaías não estava inventando imagens poéticas extravagantes. Ele estava tentando, com as palavras disponíveis na língua humana, descrever uma realidade que ultrapassa a capacidade da língua humana. O Salmo 2, versículo 7, registra uma declaração do pai ao filho: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa frase foi citada pelo apóstolo Paulo em Atos capítulo 13, versículo 33, e pelo autor da carta aos Hebreus no capítulo 1, versículo 5, em contextos que a conectam à ressurreição e à exaltação de Cristo, não ao seu nascimento físico. O hoje não é um ponto no calendário humano, é o eterno presente de Deus, onde a geração do Filho não é um evento isolado no tempo, mas uma realidade eterna e contínua. As profecias não estavam apenas prevendo o nascimento de um homem extraordinário. Estavam descrevendo a entrada do eterno no temporal, aquele que sempre foi, entrando no fluxo do tempo que ele mesmo criou. Há algo que desafia toda a lógica quando compreendido em sua profundidade. O ser responsável pela existência de tudo que existe decidiu entrar naquilo que criou. Não como visitante distante, não como força impessoal, mas como criatura. Como alguém que precisava aprender a andar, que sentia fome ao entardecer, que ficava cansado depois de uma longa jornada. João capítulo 1, versículo 3, afirma que todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo confirma em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, que nele foram criadas todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, e que todas as coisas subsistem por ele. O mesmo ser que sustenta a coesão dos átomos, que mantém os planetas em órbita, que determina os limites dos oceanos, esse ser se tornou dependente do leite materno para sobreviver nos primeiros meses de vida. A encarnação não foi um plano emergencial. Não foi Deus improvisando uma solução diante de uma crise inesperada. Pedro, escrevendo em sua primeira carta, capítulo 1,
versículos 19 e 20, afirma que Cristo foi foreknown, conhecido de antemão, predestinado antes da fundação do mundo. O sacrifício do Cordeiro não foi decidido às pressas após a queda no Éden. Estava no plano eterno antes de Adão e Eva existirem, antes da serpente, antes da árvore. Isso muda completamente a forma de ler a história da redenção. Ela não é uma história de Deus reagindo aos erros humanos. É uma história de Deus desdobrando um plano eterno que começou antes do tempo e que o tempo não tem poder de encerrar. O que torna a entrada do Criador na criação ainda mais impactante é a forma como ela aconteceu. Não com pompa imperial, não com exércitos celestiais visíveis, não com sinais que obrigassem todos a se curvar. Um estábulo, uma jovem sem prestígio social, uma cidade pequena numa região periférica do Império Romano. Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Jesus se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O método de execução mais humilhante que a cultura romana havia inventado. O Criador entrou na criação pelo caminho mais improvável. E foi exatamente por esse caminho improvável que a redenção se tornou possível para cada ser humano, independentemente de posição, de origem ou de passado. Existe uma cena no início do Evangelho de Lucas que raramente recebe a atenção que merece. Um anjo aparece a Maria, uma jovem de Nazaré, e anuncia que ela conceberia e daria à luz um filho. Mas o que o anjo Gabriel disse sobre esse filho vai muito além de um anúncio de nascimento. No capítulo 1, versículo 32, ele declara que esse filho seria chamado grande e seria chamado Filho do Altíssimo. No versículo 35, acrescenta que o santo que nasceria seria chamado Filho de Deus. Gabriel não estava descobrindo isso no momento do anúncio. Os seres celestiais conheciam a identidade do Verbo muito antes de qualquer profeta humano ter escrito uma única linha sobre ele. Eles haviam estado na presença dessa glória antes da fundação do mundo. O livro de Jó, no capítulo 38, versículos 4 a 7, traz uma passagem onde Deus desafia Jó com uma série de perguntas sobre a criação. E em meio a elas, menciona que quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus jubilavam, a fundação da terra estava sendo lançada. Os seres celestiais estavam presentes na criação. Eles viram o Verbo agir. Eles conheciam o peso daquela presença, a autoridade daquela voz que chamava as coisas à existência. Por isso, quando o autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 6, cita a ordem do Pai para que todos os anjos adorassem o primogênito ao introduzi-lo no mundo, essa ordem não era estranha para eles. Era, na verdade, o reconhecimento de algo que eles já sabiam desde sempre. Os homens, por outro lado, precisavam aprender. Não por falta de inteligência, mas porque a eternidade não é uma categoria natural para mentes formadas dentro do tempo. Pedro, Tiago e João subiram ao Monte da Transfiguração, pensando que iam acompanhar o Mestre numa subida comum. O que encontraram ali os deixou com o rosto no chão, conforme Mateus capítulo 17, versículo 6. Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus. Dois homens que haviam vivido séculos antes, agora presentes e conscientes, dialogando com aquele que os havia chamado à existência. Os anjos nunca precisaram de um monte da transfiguração para entender quem era Jesus. Os discípulos precisaram desse momento para começar a compreender o que seus olhos físicos não conseguiam ver nas interações cotidianas com ele. A familiaridade com a forma humana havia por um tempo
obscurecido para eles a magnitude do que estava diante de seus olhos todos os dias. João, capítulo 1, versículo 14, é uma das frases mais densas de toda a Escritura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra grega usada para habitou é eskenosen, que literalmente significa armou sua tenda, tabernaculou entre nós. Não é uma coincidência linguística. É uma referência direta ao tabernáculo do deserto, onde a presença de Deus habitava de forma visível entre o povo de Israel. O que o tabernáculo representava de forma simbólica, Deus presente no meio do seu povo, Jesus cumpriu de forma pessoal e definitiva. A tenda agora tinha um rosto, tinha mãos, tinha uma voz que as pessoas podiam reconhecer numa multidão. A encarnação não foi apenas um evento histórico extraordinário. Ela é a base sobre a qual toda a teologia cristã se sustenta. Se Jesus não era pré-existente, se ele não era verdadeiramente Deus antes de se tornar homem, então sua morte na cruz não tem peso suficiente para cobrir a dívida da humanidade inteira. Uma criatura, por mais nobre que fosse, poderia no máximo morrer por outra criatura. Mas o apóstolo Paulo escreve em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que Deus fez Cristo, que não conhecia pecado, ser pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa troca só é possível porque aquele que a realizou não era apenas um homem extraordinário, era o Deus eterno vestido de humanidade. Isso muda a forma como a vida inteira é compreendida. Muda a forma de encarar o sofrimento, porque o Deus que pede confiança no meio da dor é o mesmo que sentiu dor. Muda a forma de entender a tentação, porque o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, afirma que Jesus foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado, o que significa que ele conhece o peso de cada pressão que o ser humano enfrenta. Muda a forma de se aproximar de Deus em oração, porque o mediador entre Deus e os homens, conforme 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é um homem, Cristo Jesus, que ao mesmo tempo é o Verbo eterno que estava com Deus antes de tudo existir. A eternidade que se fez carne não ficou distante após a ressurreição. Ela continua acessível, continua próxima, continua presente para quem a busca. Em determinado momento da caminhada de Jesus com seus discípulos, registrado em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 16, ele fez 2 perguntas. A primeira era sobre o que as pessoas diziam a respeito dele. As respostas foram variadas. Alguns diziam João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Opiniões respeitosas, títulos honrosos, comparações com os maiores nomes da história de Israel. Mas nenhuma delas chegava perto da verdade. Então Jesus virou a pergunta para os discípulos: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus imediatamente reconheceu que aquela resposta não havia surgido de raciocínio humano. Carne e sangue não tinham revelado aquilo. O Pai havia revelado. Essa pergunta não ficou enterrada no século I. Ela atravessou os séculos e continua sendo feita a cada ser humano que se depara com Jesus. Ao longo da história, respostas variadas foram dadas. Filósofos o descreveram como um grande mestre moral. Historiadores o reconheceram como uma das figuras mais influentes que já pisaram na Terra. Líderes religiosos de outras tradições o honraram como profeta ou como ser iluminado. Todas essas respostas, assim como as que os discípulos relataram à beira do caminho de Cesareia de Filipe, possuem certo respeito, certa admiração. Mas todas ficam aquém do que as Escrituras revelam sobre ele. Porque um grande mestre moral não existia antes da fundação do mundo. Um profeta influente não derrubou soldados com 2 palavras no jardim do Getsêmani.
Um ser iluminado não reivindicou compartilhar a glória do Pai antes que o universo existisse. A resposta que Pedro deu naquele dia não foi o fim de uma investigação, foi o começo de uma vida inteiramente reorientada. Reconhecer quem Jesus realmente é não é apenas uma conclusão teológica que se anota num caderno e se arquiva. É uma realidade que, quando absorvida de verdade, reorganiza prioridades, redefine medos, transforma a forma como se enfrenta a morte e como se compreende a própria existência. O Verbo que estava no princípio, o Eu Sou que falou a Moisés na sarça ardente, o Criador que entrou na própria criação, o Filho que compartilhava a glória do Pai antes de qualquer estrela existir. Esse é o Jesus que os evangelhos apresentam. E a pergunta que ele fez àqueles homens empoeirados numa estrada da Galileia continua sendo feita hoje, com o mesmo peso, com a mesma urgência. Você, quem diz que ele é? Antes de o primeiro raio de luz cruzar o vazio, antes de a primeira onda quebrar numa praia que ainda não existia, antes de o primeiro ser humano abrir os olhos para um mundo recém-criado, ele já era. Não como uma ideia, não como um projeto, não como uma força abstrata flutuando sobre o nada. Era uma pessoa, com glória, com voz, com presença, capaz de fazer soldados armados caírem por terra com 2 palavras. Esse mesmo Jesus caminhou por estradas empoeiradas, tocou leprosos que ninguém tocava, chorou diante de um túmulo, mesmo sabendo que em instantes aquele túmulo seria esvaziado. E no final, entregou voluntariamente a vida que ninguém tinha poder de tirar. Tudo que você viu nesse vídeo aponta para uma única direção. Ele não é apenas uma figura histórica admirável. Ele é o Senhor eterno, que se fez próximo o suficiente para ser encontrado. Se esse conteúdo abriu algo dentro de você, se ele respondeu perguntas que você carregava há tempos, ou acendeu novas que você ainda quer explorar, então faça uma coisa agora. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer quem Jesus realmente é. Porque algumas verdades são grandes demais para serem guardadas sozinhas.